no amor, na fé e na pureza. Amém? Vamos estar de novo todos juntos? Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo uma oração. Meu Deus, meu Pai, que não me coloque agora a partir de agora, seja eu que tenho falado, Senhor, na minha vida, Pai. Senhor, como guardar os tempos, Senhor, para o teu certo nessa noite, Senhor. Oh, Pai, Senhor, abençoa o teu céu, Senhor. Todos possam sair daqui, Senhor, não na maneira, Senhor, que entraram, Pai. Pedindo, Senhor, para precisar do teu amor, chuva de Deus, Senhor, em nome de Jesus, a gente vai te agradecer, amém. Não podemos juntar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, né, meus irmãos, nessa palavra a gente vê aqui, né, no começo do versículo a gente vê aqui: não deixe que ninguém nos despreze por você ser jovem. Né? Primeiro nós vamos falar dessa palavra e depois nós vamos prosseguir na palavra do Senhor. Então, nessa palavra eu vejo assim que muitos veem os jovens como aqueles que mais aprontam na igreja, muitos veem os jovens como aqueles que não podem ser usados como exemplo para nada, muitos veem os jovens como sendo aqueles que na igreja vão lá só para louvar, para bagunçar, para fazer isso ou aquilo. Mas hoje eu quero ver os jovens que existem 5 maneiras, aqui Paulo nos diz 5 maneiras, 5 formas de sermos reconhecidos como servos e servas do Senhor. E sermos usados como exemplo para as vidas que estão lá fora, para as vidas que estão aqui dentro da igreja e que precisam também estar se concentrando com Deus. Então, pessoal, a gente vai ver 5 maneiras hoje de como a gente pode se tornar um exemplo. Aqui Paulo diz assim: mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Amém? Nós vamos começar com a primeira coisa que Paulo nos diz. Paulo nos diz que nós devemos ter exemplo na nossa maneira de falar. Na Bíblia existiu um homem de Deus que é conhecido até hoje por causa do jeito que ele falava. Por quê? Porque ele falava das palavras de salvação do Senhor. Ele anunciava que Jesus ia voltar. Ele anunciava, mesmo que ele não conheceu Jesus, ele anunciava que Jesus, ele tinha vindo nesse mundo, ele tinha morrido por nós, inocente, e ele ia voltar para buscar a sua igreja. Esse homem era Paulo. Até mesmo em nossos livros podemos ver que uma mulher, sendo usada pelo Espírito de adivinhação, ela diz assim, que quando Paulo e Silas vão pregar o Evangelho de Deus, ela diz: estes são servos de Deus que anunciam como vocês podem ser salvos. Até mesmo o inimigo sabia que Paulo falava do amor de Deus e que Paulo anunciava a salvação. Assim, nós também, irmãos, nós devemos ser conhecidos por falar do amor de Deus. Nós, jovens, devemos ser conhecidos por levar a palavra de Deus para fora da igreja. Nós não devemos ser conhecidos como aquele jovem na nossa escola que fala palavrão, que fala gíria, que fala tudo que é errado. Porque nós temos que saber que na nossa boca, quando a gente fala, a gente quer servo escolhido de Deus. Quando a gente fala, a gente lança profecias. Então tudo que a gente fala pode acontecer. Então, meus irmãos, quando você for falar, você diga assim para o seu amigo: você vai ser uma bênção. Você é uma bênção, meu irmão de Deus. Eu creio que você vai ser usado. Não use sua boca para estar falando coisas que é o bem de Deus, mas use sua boca para glorificar, adorar o nome de Deus. E nós podemos ser conhecidos pela nossa maneira de falar. Não deixe que o mundo lá fora diga que você não fala do amor de Deus, mas sim faça com que eles falem que você é diferente na maneira de falar. Que eles te conheçam porque você é diferente, porque você fala diferente. Porque realmente, meus irmãos, nós somos diferentes das pessoas que estão aqui nesse mundo. Porque nós não somos desse mundo, aqui nós somos estrangeiros, porque a nossa terra é no céu. Então, meus irmãos, o primeiro passo é nós mudarmos a nossa maneira de falar. Nós temos que nos esquecer daquilo que nós falávamos quando éramos do mundo. Porque quando éramos do mundo, nós falávamos como o mundo. Agora nós temos que falar como Deus, como servos de Deus que somos. Amém? A segunda coisa que Paulo nos diz aqui nessa passagem é na maneira de agir. Amém? Nós temos
temos que ser conhecidos também por ser diferentes na nossa maneira de agir. Nós não somos iguais. Lembre-se que você é diferente de tudo que o mundo aí fora diz, você é diferente. Então tem um jovem na Bíblia que ele é muito conhecido por sua maneira de agir. Muitas vezes ele é conhecido como sendo um menino que até mesmo ele era louco, porque ele desafiava as leis de tudo que o homem diz. O homem diz que geralmente quem é que ganha? O mais fraco ou o mais forte? É o mais forte que ganha, não é verdade? Quem que ganha? É o maior ou o menor? É o maior. Nunca o menor vai ganhar. Nessa terra as pessoas dizem que é assim que as coisas funcionam e que nunca vai ser diferente. Mas existe um Deus que pode fazer o menor prevalecer sobre o maior. Mesmo que você seja o menor, ele vai fazer você prevalecer. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Esse jovem era Davi. Davi era o menor de todos os seus irmãos. E quando Jessé vai até a sua casa para ungir um rei, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, para ungir um rei. E com certeza Jessé chamou os filhos. E quando Samuel disse que vai ungir um rei, com certeza Jessé até se esquece de Davi, porque Davi era muito pequeno. Não porque Davi era ruim. Davi realmente era um filho bom para Jessé. Era o melhor dos seus filhos. Por quê? Porque ele cuidava de suas ovelhas, ele ajudava o seu pai. Ele era obediente. Então aí a gente vê uma coisa que já destaca Davi. Ele era obediente, ele fazia aquilo que seu pai lhe pedia. Então quando Samuel chega à casa de Jessé, vai passando todos os filhos de Jessé. E todos eles eram fortes, eram bonitos, eram valentes, corajosos. Só Davi era pequeno. E na Bíblia diz assim que Davi era pequeno e ruivo. E por que na Bíblia diz que ele era ruivo? Porque naquela época as pessoas ruivas elas eram desprezadas. Porque elas eram diferentes dos demais. Então elas não tinham valor. Não eram bonitas, né? Não eram belas. Geralmente eram tidas como as feias, como aquelas pessoas mais sem importância, eram deixadas de lado. Então, Davi era deixado de lado. Com certeza você pensou, mesmo que meu filho seja bom, ele não vai ser escolhido como rei, porque ele é muito pequeno, ele é régio, ele não vai ser destacado. Mas não, vai passando todos aqueles jovens bonitos na frente de Samuel, e de repente passa todos eles. E então Samuel pergunta a Jessé, mas você não tem mais filhos? Passaram todos. Daí Jessé fala, tenho mais um, que está cuidando das minhas ovelhas. Aí a gente vê como Davi era um filho bom, porque Jessé não tinha esquecido. Jessé sabia exatamente o lugar que Davi estava. Ele sabia que Davi estava cuidando das suas ovelhas, né? Então Samuel mandou chamar. E nessa hora nós vemos que a maneira de agir de Davi, sendo obediente ao seu pai, ao seu Deus, principalmente tendo um coração segundo o coração de Deus, ele já vai ser prevalecendo sobre os maiores. Porque os seus irmãos eram todos bonitos, eram todos belos, eram todos fortes. Mas quem que vai prevalecer? É Davi, né? E Davi é ungido como rei. Mas ele ainda não é rei. Ele recebe o azeite, a unção de rei. Mas ele ainda não é rei. Então, os seus irmãos vão para uma luta porque o gigante está atormentando o povo de Israel. E os seus irmãos é que vão lutar. Davi não vai lutar, porque Davi é pequeno. E como eu disse, na lei dos homens, o que é que diz? Que o menor, ele sempre vai vencer o maior. Então, quem quer mandar um menino pequeno para uma luta com o gigante? Ninguém, porque na lei dos homens ele nunca iria vencer. Mas Deus sabe tudo que faz, né, irmão? E leva Davi até aquele campo de batalha. E ele, mesmo sendo menor, todos nós conhecemos a história de Davi, não é mesmo? Mas mesmo sendo menor, ele é quem vence sobre o gigante. Por quê? Porque Davi era diferente. Então, meus irmãos, você tem um gigante na sua vida, se você vê que tem alguma coisa te atrapalhando, pare e pense como você está agindo em frente a esse gigante. Se você está querendo combatê-lo com as armas de Deus, porque Davi vai e vem o gigante, não é pelas próprias forças, porque nas próprias forças deles ele não ia conseguir. Ele vai em nome do Senhor Deus de Israel. E então nós temos que trabalhar, meus irmãos. Quando o inimigo, quando as forças do mal vierem contra nós não temos que ir com a nossa força, porque homens somos muito pequenos, a nossa fé é muito pequena. Mas nós temos que pedir para que Deus vá na nossa frente e nos mostre como fazer e o que fazer. E então nós podemos vencer o gigante.
bastante. Amém? Mas tem isso, deu glória para essa A terceira coisa, então nós já vimos duas coisas, a maneira de falar e a maneira de agir. E já pegamos dois exemplos para seguir. E a terceira coisa que Paulo nos fala aqui é o amor. Nós também temos que ser conhecidos como pessoas que amam o próximo. Nós não podemos ser conhecidos como pessoas rigorosas. Nós temos que ser conhecidos como aquelas pessoas que amam e que abraçam, até mesmo seu próprio inimigo. Né? Muitas vezes, talvez, aí nós chegamos nos pontos mais difíceis, que é o amor. Não é mesmo? Porque é muito fácil você amar alguém que te ama, você gostar de alguém que gosta de você. Mas é muito difícil você gostar de alguém que não gosta. E é muito fácil você amar alguém que pode te dar alguma coisa em troca. Não é muito fácil? Eu vou lá conversar para a irmã da Elaine, eu gosto da irmã da Elaine, eu sou amiga da irmã da Elaine. Por quê? Porque a irmã da Elaine vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquilo outro, porque eu preciso disso, ela vai me emprestar, ela vai me dar. Aí é muito fácil. Agora é difícil eu ser irmã daquela, eu ser amiga daquela irmã menorzinha na igreja, porque ela não ouve, ela não quer, porque ela é menor na igreja. Por que eu vou ser amiga dela? O que ela vai me dar em troca? Por que eu vou gostar dela? Por que eu vou estender a mão para ela? Mas é aí que nós devemos ser diferentes. É aí que nós devemos amar. Não é mesmo? Aí eu pego o exemplo de Ruth, meus irmãos. Ruth, ela era nora de Noemi, né? Então ela casa-se com um dos filhos de Noemi. E aí o seu sogro acaba falecendo e o seu marido acaba falecendo e o seu cunhado falece também. Então ficam 3 mulheres sozinhas, Noemi, Ruth e o seu cunhado. E então Noemi fala para Ruth e também a sua cunhada, para que elas vão embora, para que elas vão para a sua casa, para que elas voltem para o seu lar, porque Noemi já não pode oferecer nada a elas. Ela não tem filho, não tem marido, está sozinha, não tem mais o que fazer por ela. Então a cunhada de Ruth vai embora e volta para o seu lar, para a sua casa, para os seus deuses. Mas Ruth não. Aí ela mostra como ela era diferente. Ela mostra um amor diferente do amor que a gente vê hoje em dia. Ela mostra um amor de querer nada em troca. Mesmo sabendo que Noemi não tinha nada a oferecer. Mesmo sabendo que Noemi não tinha mais nada para dar para ela. Ela olha para Noemi e diz: não, eu não vou embora. A partir de hoje o seu Deus será o meu Deus. A sua terra será a minha terra. Então aí nós temos a diferença. Nós devemos amar, meus irmãos. Amar é a mesma aquelas pessoas que nos fazem mal. Eu sei que é difícil porque eu também não sou perfeita. Nós estamos galgando o caminho para que nós sejamos exemplos mais para frente. Mas então, vamos estar pensando um pouquinho mais o que Jesus faria no nosso lugar. Se Jesus amaria ou abandonaria. Não é mesmo? Porque Ele é o nosso maior exemplo. Então, agora a quarta maneira, a fé. Nós também temos que ser conhecidos pela nossa fé. Talvez chegamos numa das mais importantes maneiras de sermos conhecidos como exemplo. É a nossa fé. A nossa fé é no nosso Deus. Muitas vezes nós não temos isso. Nós viemos à igreja, nós vemos os milagres de Deus, mas nós não temos a fé. Nós não temos aquela fé que olha de fora e diz: nossa, como ele tem fé em Deus, nada o abala, porque ele tem fé em Deus. E na verdade a nossa vida devia ser assim. Nada devia nos abalar, porque nós temos um Deus tão grande, que ele pega a terra na palma da mão dele, de tão grande que ele é. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então eu pego um jovem como exemplo de fé. Um jovem, para vocês verem como nós jovens também podemos ter fé. Daniel, ele sempre teve muita fé. Por mais que ele passou por muitas lutas, porque ele saiu de sua terra, ele não podia mais adorar, ele foi para uma terra estranha, com deuses estranhos, mas ele nunca deixou de adorar o seu Deus, Israel. Ele nunca deixou de adorar o seu Deus. Então eu vejo Daniel como um jovem, um homem de fé, realmente de fé, de ser conhecido como um homem de fé, de levar a palavra de Deus para outros lugares, levar o seu Deus, ser conhecido em uma terra estranha, porque ele tinha fé no seu Deus. Então, uma passagem
todos nós conhecemos quando Daniel vai para a cova dos leões. Ele sabia que o rei tinha assinado o decreto, ninguém mais poderia adorar um outro Deus. Mas o que Daniel fez quando ele soube? Ele foi para a casa dele, se trancou dentro do quarto dele, embaixo da cama e foi orar? Não, ele abriu todas as janelas para que todos vissem a fé que ele tinha. Ele foi, se ajoelhou e orou a Deus dele, para que todos vissem. Ele não se escondeu, meus irmãos. A Bíblia diz que ele abriu as janelas, que ele mostrou para todo aquele povo que não era um decreto de um rei que ia fazer com que ele parasse de adorar a Deus. Talvez muitas coisas fazem nós parar de adorar a Deus, muitas coisas fazem que a nossa fé fique pequena. Às vezes na nossa escola as pessoas escandalizam, dizem assim: os evangélicos são um povo chato, o evangélico é isso, o evangélico é aquilo. E aí a pessoa fala tanto mal, que a gente se esconde dentro da gente e fala: eu não posso ser que eu sou evangélico, porque senão eu vou falar o quê de mim? O que vão falar? Ou no nosso trabalho, ou em tantos locais. Mas é nessa hora que você tem que mostrar que você é diferente. Não, o evangélico não é chato, o evangélico é feliz, é alegre, porque ele tem o Deus que é. Glória a Deus, aleluia. Você tem que ter fé que através do seu exemplo, que através de ver você ser diferente, essa pessoa também vai querer ser diferente. Ela também vai querer cumprir. Glória a Deus, aleluia. Então Daniel, ele ora ao seu Deus, ao nosso Deus, o Deus de Israel, para que todos vejam sua fé. E o que você pensa? Ele morreu. Ele morreu. Mesmo se ele tivesse morrido, ele seria perseguido a salvação, que já é uma coisa que todos nós estamos buscando. Mas não, Deus não deixou ele desamparados, porque Deus nunca nos deixa desamparados. Quando Daniel ora ao seu Deus, o que ele consegue? Ele consegue mover o coração de Deus. Então Daniel, ele não deixa de ser jogado na cova dos leões, porque ele era uma pessoa como outra qualquer, mesmo o rei gostando dele, se o rei não fosse evitar, tinha que lançar ele na cova dos leões. Pois aí é que eu vejo a diferença de Daniel. É aí que você vai ver a diferença de Daniel. Como qualquer outra pessoa que adorasse um outro Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Mas qualquer outra pessoa que fosse lançada na cova dos leões iria morrer. Daniel não, ele sai da cova dos leões vivo. Deus, porque ele é diferente, porque aí nós podemos ver o exemplo de Daniel. Ele não era igual, ele era diferente. Ele saiu da cova dos leões vivo e contando bênçãos para a glória de Deus. Eu creio que ele dormiu em paz aquela noite, mesmo tendo um leão do lado dele, porque eu creio que os anjos do Senhor estavam dentro daquela cova, mas não de Daniel. E assim é conosco, Deus está conosco. Glória a Deus, todos os momentos. Aleluia, Jesus. Nós vamos ao fim. A última maneira de sermos usados como exemplo nessa terra é ser puro, é a pureza, né? Então eu procurei na Bíblia alguém que fosse realmente puro e santo. E nos homens a gente não vê essa qualidade, né? Puro e santo. Quem de nós aqui é realmente puro e santo? Talvez uma criança, a Isabel, mas nós, jovens, quem de nós pode dizer que é puro e santo? Nenhum de nós, porque nós somos carne. Mas eu encontrei na Bíblia alguém que ele não era só carne, ele era espírito. E ele sim é o único homem que foi puro e santo. Oh, maravilha! Ele sim é o nosso exemplo. E é ele que é puro e santo, que era conhecido na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé. Ele é o nosso maior exemplo. É por isso que quando Jesus está perto de nós, quando nós estamos perto um pouquinho de Jesus, nós podemos ser usados como exemplo. Então, meus irmãos, a cada dia nós podemos querer se aproximar, querer ficar mais perto dele, porque só assim nós poderemos ser diferentes nessa terra. Só assim nós podemos ser fiel a Deus como nós devemos ser. Que cada dia nós possamos se aproximar e querer estar mais perto de Jesus, para que então as pessoas possam olhar e falar: nossa, esses jovens são um exemplo, esses jovens são um exemplo, porque são na maneira de falar, na maneira de agir, no